eu queria trazer para vocês hoje uma palavra simples, mas que eu sei que vai mudar muitas coisas na sua vida. A vida é simples, Deus é simples e Ele gosta das coisas simples, mas a gente tem mania de complicar as coisas e aí tudo se torna tão difícil, tão pesado, tão complicado. Mas Deus fez tudo de uma maneira leve. A gente acha muitas vezes que tem problemas, mas na verdade a gente não tem. E eu falo isso porque como pastora eu recebo tantas pessoas abrindo o coração, a pessoa se descabelando e quando ela fala o problema dela, é isso? Isso não é problema. Ou os nossos problemas não são tão graves assim como a gente acha que são. Nós estamos acompanhando um caso, e quando eu digo nós, não é só eu e o Daniel, mas são muitas pessoas, as mulheres da minha rede, eu sei que a pastora Anaísa também, a equipe da pastora Marlena, as mães que oram aqui na igreja, de uma criança, uma menina tão fofa, tão gostosa, mas ela está com câncer, hoje ela deve estar com 6 anos, e ela e os pais dela têm lutado por esse câncer há uns 3 anos. Então, imagina a idade dela quando tudo começou. E é um caso assim tão sofrido. Não sofrido no sentido de Deus não poder fazer nada por ela, porque eu creio muito na cura completa dessa menina e ela está caminhando para isso. Mas sofrido no sentido de difícil de ser vivido. Imagina você, um casal jovem, com uma filha nessa situação, mais 2 crianças pequenas, e essa caminhada deles tem sido muito pesada. E aí eu penso, isso é problema. E aí Deus me trouxe o Salmo 118, verso 24, que diz assim, está aí na tela já? Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Mas aí eu te falo, tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons assim. Às vezes a gente recebe notícias boas, às vezes a gente recebe notícias terríveis. E então, como eu vou me alegrar em todos os dias que Deus fez para mim? Se tem dias que a gente queria arriscar da nossa vida. Mas a gente se alegra, não porque a situação está favorável ou desfavorável. Antes de ler com atenção esse salmo, eu achava que tudo era automático. Como a Terra tem a órbita dela, ela vai orbitando, ela vai girando, e nasce o Sol, e vem a Lua, e vem um dia, e vem outro dia. Deus ligou lá o botãozinho e está ali, tudo funcionando direitinho. Mas não é assim. Se a Bíblia fala que esse é o dia que Deus fez para mim, é Ele que faz a Terra orbitar, é Ele que dá o comando para o Sol, e para a Lua, e para o dia, e para a noite, e para todas as horas do meu dia e do seu dia. Então, Ele é um dia especial, porque Ele foi feito especialmente para mim e para você, porque Ele não dorme. Então eu não vou me alegrar porque o dia foi bom ou porque o dia foi ruim. Porque a minha felicidade, a minha paz, o meu bem-estar não pode estar pautado nas coisas que vão acontecer nesse dia que Deus fez para mim. Mas a minha paz, a minha alegria, meu bem-estar, elas vão estar pautadas no Deus que fez esse dia para mim. E Ele é bom em todo o tempo, independente do que você estiver vivendo. Então, pastor Zé Luiz, primeiro ponto. Esse foi o primeiro ponto, por que se alegrar? Lá em Filipenses 4, capítulo 4, eu quero ler com vocês. E se não tiver na tela, eu vou me dar muito mal. Isso é porque eu não estou com a minha Bíblia aqui. Mas eu vou abrir ela inteira. Ainda bem que a gente tem o celular hoje em dia. Paulo, quando ele escreveu essa carta para a igreja de Filipenses, ele estava preso.
Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, Filipenses capítulo 4, verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, seja a vossa amabilidade conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, a paz de Deus que é maior, muito maior do que aquilo que você está vivendo, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então aqui nessa palavra nós vemos que a Bíblia nos dá algumas dicas de como a gente se alegrar em todo o tempo. De como a gente ter paz, a paz de Deus. Gente, ter paz no coração, não há nada que pague isso. E então vamos resumir aqui. Qual o segredo? Moderação, ou seja, não surta. Pensamentos que trazem o bem. Apresentar a nossa ansiedade, os nossos problemas, o nosso coração amargo diante de Deus, sermos gratos, termos pensamentos amáveis, mente saudável com bons pensamentos, e o mais importante é praticar tudo isso. Tudo isso que vocês ouvem nos cultos, nas alfas, nas células, nas lives, nos louvores, nós temos que praticar. A Bíblia fala que se a gente lê esse livro, a gente estuda esse livro e não pratica, a gente está perdendo o nosso tempo. E eu falei no testemunho dos dízimos, há um mês atrás, mais ou menos, eu fui sequestrada, me fecharam, desceram armados, eu queria sair do carro, mas me jogaram no banco de trás, e fui para um cativeiro. O que eu passei naquele lugar, eu nunca passei em toda a minha vida. Eu estava conversando com minha mãe, com minha família, com Dani, e eu falei, gente, diante de Deus, é melhor um ano que eu passei tratando de um câncer do que essas 10, 12 horas que eu fiquei naquele cativeiro. Eu achava que eu já tinha sentido medo na minha vida. Mas depois desse dia eu vi que eu nunca tinha sentido medo. Sabe aquela expressão, gelou o coração? Eu senti o meu coração gelado naquelas horas. E é assim, uma coisa surreal, porque a tua vida está na mão de bandidos que estão armados. E eles fumavam maconha naquele quartinho que eu fiquei o dia inteiro. Aí, para piorar, eles ainda colocaram um funk no último volume para ouvir. Eu falava, ai meu Deus, acho que eu prefiro a maconha do que o funk, porque está difícil, pelo amor de Deus. Fizeram ligação de vídeo para o Daniel, pedindo Pix. E aí eles descobriram uma previdência privada que o Daniel tem, pelo meu telefone, que nem tem tanto dinheiro assim, mas eles falaram, olha, porque eles não estavam todos ali, eles iam se comunicando por celular entre eles, e eles falaram, a gente descobriu que seu marido tem dinheiro, então a gente não vai mais te soltar tão cedo assim. Deus, Senhor amado. E naquele momento, sabe quando a carne luta contra o espírito? Porque eu falava, Deus, eu sou filha de Deus, sou uma pastora, eu ajudo tanta gente. Largaram o meu carro numa comunidade que eu conheço tanta gente, ajudo tanta gente de lá. O que é isso? O Senhor não me ama? Mas ao mesmo tempo eu sentia que Deus estava ali. E quando eu trazia na minha cabeça que Deus estava ali comigo e estava no controle, meu coração desgelava. Ele acalmava. Mas aí vinha a carne de novo. Porque vinham os bandidos e falavam, olha, teu marido não está mais atendendo o telefone, não está querendo passar mais dinheiro, acho que ele não te ama tanto assim. E eu falava, Deus, será? E agora?
Mas aí Deus me mostrava, Mariana, teu marido é um homem íntegro, um homem maravilhoso. Ele te ama, fica calma. Aí eu acalmava. Então era aquela luta. E eu que faço muito xixi, gente. Uma hora eu falei, posso usar o banheiro? Pode. Era um quartinho que tinha fogão, geladeira, armário, um colchão no chão nojento, que era onde eu estava. E estava frio naquele dia. Quanta humilhação, gente. Vocês não sabem. O banheiro não tinha porta, para começar. Estava eu e uma outra moça no cativeiro que também estava sequestrada. E aí eu cheguei naquele banheiro e tinha uma madeira, tipo de madeirite, tampando o vaso. E eu fui tirar a madeira para poder sentar. Sabe quando você pega na madeira e ela está molinha, molhada embaixo? E eu peguei aquela madeira, pus no chão. Quando eu olhei dentro do vaso, era algo que nem olhos viram, nem narizes sentiram o que tinha naquele lugar. Mas fiz xixi. E eu faço muito xixi, uma hora eu queria fazer xixi de novo. Aí pegar aquela madeira de volta, molhadinha, suja, nojenta, colocar ali naquele vaso. Deus foi forte. Como se alegrar numa situação dessa? Como manter a mente em paz numa situação dessa? Ou eu colocava em prática tudo aquilo que eu sei da Bíblia, ou eu não sei o que eu ia fazer. Mas, glória a Deus, depois de umas 11 horas, 12 horas, nós fomos soltas, lá na Anhanguera, e agora eu estou aqui para poder contar o meu banheiro inesquecível, glória a Deus, e poder rir da situação. E isso também... O livro que eu mais gosto da Bíblia é Eclesiastes. E Salomão fala muito que a gente corre muito atrás do vento. Esse é o ponto 2, pastor. E eu queria ler com vocês Eclesiastes, capítulo 1, eu vou ler do 2 ao 8, tá? Que diz assim: nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentamos. E aí eu vou pular para o verso 14, que diz assim: observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Salomão, vocês sabem, ele foi um dos homens mais ricos e sábios de toda a terra. E o que significa correr atrás do vento? Você já se imaginou numa situação dessa? Fica até patético, porque é impossível. Ele muda de direção, você não vê, você não alcança, e parece que você está correndo atrás do nada. E correr atrás do vento é justamente isso, é correr atrás do nada, porque toda vez que a gente fica correndo atrás das coisas materiais, nós estamos correndo atrás do vento. Era isso que ele estava querendo dizer. Ele foi um homem muito rico, ele teve 1000 mulheres, mas nada disso preencheu seu coração, nada disso contentou ele. E aqui no livro de Eclesiastes, ele está velhinho, e é um livro que nos traz tantas lições, e no fim ele resume: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele até dá um alerta para os jovens: jovens, se contentem com o seu Deus. Sirvam a Ele enquanto vocês têm garra, têm energia, porque no fim é o que importa, é temer a Deus, é ter o Senhor. Então, para que a gente ficar correndo atrás das coisas que se estragam, que se deterioram, que saem da moda? Você tem um carro hoje, se mata para pagar esse carro maravilhoso, daqui 2, 3 anos, ele está velho de novo.
E você vai querer trocar, e vai querer toda hora. É insaciável a gente correr atrás das coisas. Paulo diz que tendo o que comer, tendo o que beber, que estejamos felizes, porque nós viemos nu para esse mundo e vamos voltar nu. Eu não estou dizendo para você se conformar com a sua situação, com a sua pobreza, com a sua separação, com doença, mas cuidado para onde você está correndo atrás. Cuidado onde você está investindo o seu tempo. A Bíblia, ela dá uma dica para a gente procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas correm atrás dos cristãos e não o contrário. A gente corre, a gente persegue a Deus e Ele nos abençoa. A gente persegue a Deus porque Ele nos abençoa? Não, a gente persegue a Deus porque a gente ama a Deus. E Ele nos abençoa não porque a gente merece ou porque a gente fez mais ou menos. Ele nos abençoa porque Ele nos ama, Ele sente prazer em nos abençoar. É uma troca de amor. Tudo na Bíblia é baseado numa relação de amor. Então é isso que a gente tem que correr atrás, é correr atrás de Deus, porque nós amamos. E outra coisa que eu queria deixar para vocês é que a gente não pode incorporar, a gente não deve se moldar aos decretos que o diabo, que o mundo impõe para a gente. Então, você foi demitido na época da pandemia, você nunca mais vai ficar empregado de novo, porque o mundo está em crise. Você não casou com essa idade, vai ficar solteira para sempre, solteiro para sempre, porque você já está velho. Nossa, você tem essa doença, está com câncer. Você vai morrer. Eu, há 7 anos atrás, fui diagnosticada com um câncer maligno, agressivo e raro. E quando eu fui receber o diagnóstico do médico, meu pai, que também era médico, estava comigo na sala, e o médico falou: Mariana, você está com um câncer agressivo, maligno e raro. Ok, doutor. Mariana, você está entendendo o que eu falei? O que você tem é muito grave. Entendi, doutor. Mariana, eu acho que você não está entendendo. O câncer que você tem é um dos mais malignos que existe. Eu sei, doutor. Mariana, eu acho que você não está me entendendo. Ele é muito agressivo e ele está grande. Eu sei, doutor. Está tudo bem. Eu recebi daquele médico 3 palavras de morte. E aí meu pai, como médico, falou: com esse médico você não vai se tratar, vamos procurar outro. E nós procuramos outro, e o plano era: o seu câncer, Mariana, é do tamanho de um ovo. Você vai fazer a quimioterapia mais forte que tem, e no final das 16 sessões de quimioterapia, ele vai virar o tamanho de um grão de feijão, e aí a gente tira. Beleza? Beleza, vamos lá. Antes da 3ª quimioterapia, eu fui fazer o exame, o Daniel estava comigo nessa consulta, e ele falou: Mariana, o seu câncer desapareceu. Isso não é comum. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro médico me deu 3 palavras de morte. E o segundo: Mariana, isso não é comum. Mariana, isso não é comum. Mariana, isso não é comum. Ele cancelou aquelas palavras de morte. Então, não se conforme com o decreto negativo que você tem recebido na sua vida. Porque essa roupa não te serve. Essa roupa não servia para mim e eu me recusei a vestir. Se eu fosse morrer, eu sabia para onde eu estava indo, mas eu queria viver. Meu filho tinha 8 anos. Então, Deus tem o melhor para você. Não vista o que o mundo quer que você vista. Sabe quando a gente tem um filho pequeno e a gente quer dar o melhor para ele, a melhor escola, o melhor curso de inglês, a gente quer mudar para um condomínio, clube que tem piscina coberta, piscina descoberta, parquinho, brinquedoteca, biblioteca, cinema, quadra disso, quadra daquilo, varanda gourmet, e você se mata, e você trabalha, e você vai atrás para pagar o melhor para o teu filho?
quando na verdade o que Ele quer é esse tempo extra que você gasta para pagar tudo isso. Ele prefere muito mais, e acredite no que eu digo, Ele prefere muito mais morar num quarto, sala, cozinha e banheiro e ter o tempo que você tem para Ele, do que Ele morar num lugar maravilhoso. Ele prefere muito mais que a sua atenção esteja voltada para Ele, do que para essas coisas boas que você quer que Ele tenha. Porque é uma relação de amor. Então, cuidado com o que você está correndo atrás. Para que arrumar mais um boleto para pagar, gente? Precisa. Vocês sabem que eu já fui estilista de uma das maiores marcas de moda praia da América Latina na época, agora não. Não é porque, talvez, porque a bênção de Deus não esteja mais lá, não sei, mas eu orava muito por aquele lugar, muito. Eu trazia a minha pasta de coleção para o pastor Lamartine orar todas as coleções e vendia feito água. E eu sei que Deus me deu um talento, mas não adianta ter talento e não ter a bênção de Deus. Então era pela bênção de Deus. E eu fazia as melhores viagens que vocês possam imaginar. E teve um dia que eu fiquei 20 dias fora, e o Rafa, acho que ele tinha uns 2 ou 3 anos. Nossa, foi uma viagem que eu jamais poderia fazer com o meu próprio dinheiro. Eu fiz porque era o dinheiro da empresa, mas nós fomos para Nova York. De Nova York nós fomos para Marrakech, depois para Paris e depois para Itália. Foi maravilhoso. E meu chefe, ele era fresco, então ele colocava, glória a Deus, a gente nos melhores hotéis. A gente comia nos melhores restaurantes. E era assim, primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, sobremesa, bebia o que você quisesse. Era muito bom. Eu estava no auge da minha carreira. Eu dava entrevistas para alguns programas nacionais, mas muitos programas internacionais. Eu já desfilei minhas coleções em Nova York, em Miami, em Portugal, South Beach, Lisboa, era o quintal da minha casa, e aquilo era muito bom. Mas um dia, nessa viagem que eu fiquei 20 dias fora, quando eu voltei para o Brasil, era feriado, e minha família estava em Campos do Jordão, porque minha irmã mais velha tinha uma casa lá. Então eu cheguei em São Paulo e já fui direto para Campos. Quando eu cheguei em Campos, o Rafa estava chamando minha irmã de mãe. E nessa hora, Deus puxou minha orelha e falou: está vendo? Por que você está correndo atrás dessas coisas? Para você ser conhecida diante dos homens? Ou você prefere ser conhecida diante de mim? Por que você está correndo atrás do vento e deixando a herança que eu te dei ali na sua casa, sem a tua presença? Não adianta trazer presentes para Ele, porque Ele quer você perto dEle. E hoje, eu ganhava muito bem na época, muito bem. Hoje eu ganho uma ajuda de custo da igreja, que não é nem 1/5 do que eu ganhava naquela época. Mas eu estou tão mais feliz. Quando eu estou aqui na igreja, é o lugar que eu me sinto mais feliz. Quando eu estou com vocês, quando eu estou com a minha família, na minha casa, é muito mais gratificante do que estar com Gisele Bündchen, com Cicarelli, com Naomi Campbell, com qualquer outra modelo famosa do mundo que eu já trabalhei. Porque nós somos uma família. E porque agora eu estou correndo atrás das coisas eternas. Eu não estou falando para você largar tudo, para você largar a sua carreira e vir servir aqui na igreja. Não, porque Deus precisa de todo mundo em todos os lugares, para alcançar o máximo de pessoas que existe. Mas eu, como esposa de um pastor, eu sou ajudadora dele. É essa a minha missão. Eu tinha que estar do lado dele. E o melhor lugar para você estar é no lugar que Deus tem para você. Seja lá a posição que você ocupa. E o terceiro ponto, a vida, ela passa tão rápido. Salmos 39, eu vou ler o 5 e o 6, diz assim: a vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada.
acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Gente, a vida passa rápido, os momentos passam rápido. Aqui está a mãe do Dani, que perdeu a sua nora tão moça, Débora, uma pessoa tão querida, tão atuante na igreja. Puf, foi. Quando eu tive o câncer, eu descobri que a morte não tem idade. Então, curta esse dia que Deus preparou, especialmente para você. Porque você não sabe o seu dia e a sua hora. Tem gente que morre com 150 anos. Tem gente que morre depois que nasce. Eu já passei por tantas coisas, eu já contei algumas aqui para vocês, e vocês veem que minha vida não foi tão cor-de-rosa assim, e eu posso dizer isso para vocês, eu sei o que eu estou falando. E um dia nos seus sermões, Jesus falou, não se preocupem com as coisas que estragam, mas com isso é no marianês, tá? Mas com as coisas que não se estragam, porque essas são eternas. Jesus também fala que para a gente se alegrar com o que a gente tem. Mas mais uma vez, isso não é para você se conformar com a sua situação ruim ou mediana, ou com o que você está vivendo que não está te agradando. Mas para você ser feliz com aquilo que você tem hoje. E no livro de Samuel, eu também vou falar no marianês, mas o profeta, né, Deus através do profeta, deu um puxão de orelha na vida de Davi. Porque Davi, ele tinha dormido com a mulher do braço direito dele. E Deus chega para ele e fala, Davi, que papelão, eu te dei tanta coisa, eu te dei poder, eu te dei bens, eu te dei exércitos, eu te dei riquezas, eu te dei mulheres. Por que você foi pegar o que não era teu? Porque se você tivesse me pedido isso ou aquilo, eu teria te dado. Mas você não se contentou com tudo que eu te dei. Então me pede mais que eu te dou, porque para mim não é nada. Então peça, se você não está feliz, pede que Deus te dá. Mas não tome um lugar que não é seu. Não tome aquilo que não é teu. E isso desgraçou a vida de Davi. Até que Davi era maravilhoso, né? Ele se arrependia de fato. E aí Deus transformava a sorte, a maldição em bênção na vida dele. Então, paute a sua felicidade em Deus e não nas coisas, porque as coisas passam, e passam muito rápido, e a vida é simples, mas ela também é curta. E por que a gente complica tanto? Por que a gente quer tantas coisas, quando na verdade a gente morre, gente, e fica tudo aqui? Sabe, pega tua mulher, pega teu marido, pega teu filho, pega teu pai e tua mãe, vai na padaria tomar um picolé, você não tem dinheiro para ir na sorveteria italiana, que você paga R$15 a bola de sorvete, toma um picolé, vai ser gostoso do mesmo jeito, e esse momento vai marcar a sua vida e a vida dos seus, de uma maneira especial, porque a gente não precisa de coisas para ser feliz, a gente só precisa estar com o nosso coração leve, com o nosso coração agradecido a Deus. Jesus, ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas não desanima, porque ele tem vitória. Esse seu problema imenso, fica tranquilo, porque você vai sobreviver a ele. Porque Deus não vai te dar uma cruz maior, mais pesada do que aquela que você não consiga carregar. Jesus também fala, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida do cristão, ainda mais nesse mundo que é mau, não é fácil, mas em Deus dá para ser. Muitas pessoas falaram, Mariana, quanto orgulho eu tenho de você, porque há um mês atrás você estava no meio de uma favela, num colchão nojento, passando frio. Gente, me deram um cobertor para eu me cobrir, que só o sangue. Jesus amado. Se vocês soubessem o cheiro daquele cobertor, nem o da Rafaela, porque em casa meu filho é Rafael, a cachorra é Rafaela, tá? Eles são xarás. Nem o cobertor da Rafinha é assim fedido, ela é toda cheirosa. E eu, Senhor, eu queria tanto o cobertor da Rafaela agora. Mas, gente, eu vou colocar o meu trauma num pedestal e ficar adorando ele? Eu não.
A gente fala tanto que tem religiões que idolatram deuses e coisas e pessoas, e muitas vezes a gente está idolatrando o nosso problema, os nossos traumas, as nossas mágoas. Para de ficar lambendo isso. Deixa para trás. Eu deixei para trás aquilo que ficou e eu estou seguindo para o alvo. Vocês já repararam, quando vocês leem o livro de Gênesis, que Deus, Ele fez o mundo, mas Ele não deu nome para nada. Ele chamou Adão para dar nome para as coisas. Por quê? Porque Ele queria que Adão curtisse. Ele chegou, eu fico imaginando, né? Adão, vem cá, olha essa flor aqui, ó. Cheira ela, dá um nome para ela. Adão, olha esse bicho aqui, dá um nome para ele. Isso aqui, como você acha que deve chamar? E essa cor? Por quê? Porque Deus queria que Adão curtisse a criação dele. E muitas vezes a gente corre atrás do vento e não curte as coisas simples. Porque mesmo aqui em São Paulo, dá para ouvir passarinho, sabia? No meu bairro tem papagaio na rua. É maritaca, não é papagaio. Passarinho, cheiro de chuva, da grama cortada. Isso descansa a nossa mente. Sabe por quê? Porque nos linka, nos leva para o nosso habitat natural. Nós nascemos para morar no jardim, mas nós colocamos concreto em tudo. Glória a Deus. Então aproveita. Passou por uma flor cheirosa, cheira. Caiu a chuva, para que correr? Você vai se molhar do mesmo jeito. Curte a chuva. Aproveita as coisas boas, porque elas te ligam com o seu habitat natural. Por isso que é tão gostoso ir para um parque, ir para uma praia, para uma floresta, para uma caminhada gostosa numa trilha, porque a gente volta para onde Deus fez o jardim para nós, esse dia que Deus criou especialmente para você. Em Salmos 32, eu vou ler do 1 ao 5, diz assim. E aqui a gente já vai para o nosso ponto 4, que para ter uma vida leve e feliz, a gente tem que exercer o perdão. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Para ter uma vida leve e feliz, em primeiro lugar, a gente tem que ter esse Deus que morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados como Senhor, como o principal da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Confessar nossos pecados para Ele. A Bíblia fala que quando a gente confessa nossos pecados para as pessoas, nós somos curados, nós somos perdoados. E depois de 2 dias que eu fui sequestrado, eu estava lá no balcão da cozinha com o Daniel, e eu falei para ele, Daniel, eu não estou afim de perdoar esses homens. Eu não quero perdoar, eu sei que eu devo. Mas o que eles fizeram para mim, o que eu senti naquele momento, naquele lugar, isso não se faz e eu não quero perdoar, eu ainda não estou pronta. Pastora, ungida, fofinha. Não queria. Mas hoje aqui diante de vocês, eu libero perdão para aqueles homens. Porque eu quero, glória a Deus. Eu quero ter uma vida leve e feliz. Então, para que ficar com picuinha, gente? Teu marido está desempregado, não está te ajudando em casa, larga a toalha molhada em cima da cama, o vaso, a tampa do vaso aberta, e quando você senta, você cai lá dentro. Perdoa, gente. Isso é problema mesmo? Se a porta se fechou para ele, é uma questão de tempo, ela vai se abrir. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Pratica aquilo que você aprende. Traz à memória aquilo que te dá esperança.
Maridos têm que reclamar do arroz queimado, vai lá e faz se ela queima. O meu empapa, o Daniel gosta, glória, ou finge, né? E os filhos, para que você vai invocar com o seu filho porque ele pintou o cabelo de azul? Eu pinto o meu, só muda a cor, gente. É problema isso? Perdoa as pessoas e traz elas para perto de você. Para de implicar com tudo, porque isso só afasta. Mas o que eles me fizeram, o que ela me fez é imperdoável mesmo. Porque Jesus levou na cruz todos os pecados da humanidade, de ontem, de hoje e de amanhã. Tem certeza que o seu é imperdoável? Você quer ser mais do que Deus? Perdoa, gente, libera perdão. Perdão é uma chave poderosa na sua vida. Jesus, Ele morreu para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos felizes. O que você tem feito com isso? Vamos orar? Queria chamar aqui a pastora Silclei. Aqui no nosso meio, ou aí em casa, quem está nos assistindo pelo YouTube, tem alguém que não conhece Deus dessa forma? Você acredita em Deus, você acredita em Jesus, mas você nunca confessou com a sua boca que você acredita que Ele morreu na cruz e que Ele é o seu Senhor? Se tiver alguém aqui, levanta a sua mão. Se você está assim, aí em casa, fica de pé. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador hoje? Eu sou muito prática, eu não sou de insistir. Você quer aceitar esse Deus que pode deixar a sua vida leve, com as coisas simples, feliz, com esse dia que Deus preparou para você? Se tem alguém aí na sua casa, eu peço que você escaneie agora esse QR Code que está na sua tela e eu vou orar por você. Repete essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, morreu na cruz para me salvar. Eu entrego meu coração e minha vida a Ele. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Simples assim. Porque Deus é simples. E Ele gosta das coisas simples.